considerar algumas coisas que creio ser muito importante para a nossa aula de História de Teologia. Então, o estudo da História de Teologia é importante? Opa, né? A gente está dizendo que sim, tá certo? Então, perguntamos, de qual teologia nós estamos falando, né? Por que essa pergunta aí, ela é importante, né? Quando a gente pergunta assim, de qual teologia nós estamos falando. Eu cheguei a mencionar isso para vocês na semana passada, só que hoje, né, nós fizemos certeza de escrever, e eu vou fazer exatamente isso em todas as aulas, né? Nós vamos escrever, e você vai poder acompanhar, e até depois você vai poder ter um feedback melhor com a apostila que a gente vai mandar para vocês toda semana, tá certo? Então, de qual teologia nós estamos falando? Por que essa pergunta é importante, né? Porque se se estamos estudando a história da teologia de uma denominação, como a católica, ou a presbiteriana, ou a batista, que seja, etc., né? Significa que nós não estamos estudando a verdadeira teologia. Veja só como é importante isso. Se a gente está estudando a história da teologia católica, a história da teologia, né, presbiteriana ou batista, ou que seja qualquer denominação, nós não estamos estudando a teologia verdadeira, tá? A história da teologia, ela não começa com uma igreja, com uma denominação em particular. Ela começa com o quê? Ela começa com a palavra de Deus. A história da teologia tem que começar com o que a palavra de Deus ela ensina para nós. Então, em toda a matéria, existe o que nós chamamos assim de um marco inicial, né? O que é o marco inicial, né? Por exemplo, o marco inicial da teologia não pode estar com os gregos, dos quais a gente adquiriu, né, esse termo teologia. Veio dos gregos esse termo, mas o marco inicial da teologia, para nós, não pode começar com os gregos, correto? Nem tampouco está com os pais da igreja. Por quê? Porque mesmo eles teriam que se amoldar ao marco inicial do qual eles podem ser os sucessores, mas nunca os criadores. Quando a gente fala dos pais da igreja, né? Porque o Tertuliano, porque o Agostinho, porque o Irineu, mas calma lá, né? Qual que é a fonte que o Agostinho, que o Irineu, que o Tertuliano, né? Seja o mais famoso deles, seja o mais simplório deles, qual é a fonte que eles têm que usar? É a palavra de Deus. Então, meus irmãos, estudar teologia, ou mesmo a história da teologia, a gente tem que estar fundamentado dentro da palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque senão, como é que nós vamos saber que aquela parte da história da teologia que um patriarca defendeu, será que ele estava certo quando ele defendeu? Correto? Para ele estar certo naquilo que ele defendeu, então, ele tem que estar baseado no quê? No que ele acredita? No que a igreja dele acredita? Né? Ou na palavra de Deus? Está vendo só? Então, meus irmãos, nós não vamos estudar a história da teologia baseado na história da igreja romana, né? Eles têm lá uma forma, né? Por exemplo, nós vamos considerar que todos os concílios da igreja romana são concílios reais, verdadeiros. É claro que não, né? É claro que não. Por quê? Porque se a gente fizer isso, é quase que admitir que tudo aquilo que foi implantado de mentira, de idolatria pelos romanistas, né, é verdade, porque eles defenderam como verdade. Então, a gente tem que ter uma pedra fundamental. Nossa pedra fundamental é Cristo, né, a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo, a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, meus irmãos, são das Escrituras. Então, é ali que a gente vai se firmar. E se nos direcionar, é o norte dos nossos estudos, tá certo? Vamos ver, por exemplo, a teologia judaica, né? Onde começa e onde termina a teologia judaica? Começa em Gênesis e vai até Malaquias. Através dos judeus,
O que Deus fez? Deus nos deu a lei, Deus deu os profetas, né? E também inclui outros livros, que eles são divididos em três partes, né? O que nós chamamos de teologia judaica tem que vir dessas três partes, que eles chamam a lei, os profetas e os salmos. Depois a gente vai ver isso com mais, né, com mais certeza. Mas é ali que começa e que termina a teologia judaica, tá? E qual que é a vantagem que a gente pode obter da teologia judaica? O que a gente aprende, né, dos judeus? A gente pode aprender muita coisa sobre os judeus. Por exemplo, né, nós aprendemos sobre Deus, né, que existe um só Deus, olha só, né? Então, nós defendemos uma bandeira, meus irmãos, que essa bandeira foi levantada lá na teologia judaica, né? Então, com ela a gente aprende sobre o Deus Pai, sobre a criação, é uma coisa que os judeus, eles enfatizam muito nessa questão da criação, quando a gente estuda os escritos deles, né? Sobre a importância das escrituras, vejam só, apesar das escrituras deles não ser completa, o que eles têm é verdadeiro, que são os 39 livros do Velho Testamento, né? E principalmente sobre a eleição divina, né? Você tem as alianças de Deus no Velho Testamento, a aliança que Deus fez, meus irmãos, com Noé, por exemplo, a aliança que Deus fez com Abraão, e a aliança que Deus fez com o povo de Israel, com Moisés, lá no Monte Sinai. Então, você tem, assim, essa eleição de Deus sobre o seu povo. Nós aprendemos muito sobre eleição, olhando para o Velho Testamento, né? E o que pregamos sobre o relacionamento, né? O pecado, sobre a necessidade do homem se arrepender e ter um coração transformado. Então, com certeza, estas origens, elas estão na teologia judaica, né? O relacionamento de Deus com o homem, como teve lá o Adão, né, o relacionamento que foi quebrado por causa do pecado. Depois, a escolha, meus irmãos, do Noé, para ser realmente ele que achou graça diante dos olhos de Deus. Você vê uma intimidade de Noé, Noé andou com Deus, né? Você vai ver também como Deus vai e elege o Abraão, escolhe o Abraão. Então, e junto com esses fundamentos de eleição, de pecado, né, você vai ter sobre arrependimento. Então, você encontra muita coisa na teologia judaica que nós, por exemplo, nós cristãos, nós precisamos estar olhando para o Velho Testamento, nos fundamentar lá no Velho Testamento, juntar ele com o Novo Testamento, para que a nossa teologia ela seja verdadeira. Então, Deus usou a nação de Israel para trazer a consciência de que nós somos pecadores e para nos reconciliar com Deus, né? E para que o homem se reconcilie com Deus, precisa do quê? De uma expiação. Então, você vê isso no Velho Testamento desde o começo. Você vê, meus irmãos, essa expiação na vida do Noé, você vê essa expiação com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Essa questão de derramar o sangue para a purificação dos pecados. Tanto é que o Novo Testamento tem o livro de Hebreus, né? E o livro de Hebreus, ele faz isso com a gente, ele nos coloca bem próximo do Velho Testamento, né? Nessa questão da expiação. E falando assim de uma forma bem clara para qualquer cristão poder entender, né? Sobre esse trabalho expiatório que o Senhor Jesus Cristo ele fez na cruz. E também uma outra coisa, né? A teologia judaica também nos trouxe a promessa da vinda do Messias. E ainda que essa mesma teologia deles nega que Cristo é o Messias, então aquela ideia do Messias que nós temos, ela provém, meus irmãos, lá no Velho Testamento, aonde se fundamenta a teologia judaica, né? Vamos continuar aí. Quando nós queremos aprender alguma coisa sobre a origem do mundo, do homem, da aliança divina com o homem, com certeza, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer bem em colocar a teologia dos judeus, né, como precursora de todos esses elementos. Então, não tem como a gente desprezar a teologia judaica.
Devemos ressaltar ainda a forma preciosa e autêntica que os livros do Velho Testamento chegaram até nós através dos judeus. Isso, meus irmãos, é o grande milagre, seja do Velho Testamento, seja do Novo Testamento. E quando a gente fala do Velho Testamento, os irmãos que têm um certo conhecimento a respeito de como a Bíblia chegou até nós, tem muito mais assim, achados de papiros sobre o Velho Testamento até do que do Novo Testamento. Por quê? Porque os judeus, com aquela questão de ter eles, meus irmãos, os escribas, os homens que escreviam a Bíblia, e tinha todo um cuidado, um zelo, o que aconteceu? Eles conseguiram trazer para nós, né, aquela perfeição judaica, né, que a Bíblia vem, meus irmãos, de uma forma bem pura para a gente. Então, aqui, né, a seriedade que eles tratavam os livros sagrados, bem como a reprodução deles pelos escribas, com certeza veja só o que eu estou dizendo, né, depois de Cristo, a maior contribuição dos judeus para a verdadeira teologia. A forma como eles trouxeram a palavra de Deus, né, depois do Senhor Jesus Cristo, porque nós recebemos, meus irmãos, da nação de Israel, 2 presentes maravilhosos. O primeiro presente é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Cristo, meus irmãos, quando abre o Novo Testamento, é bem claro ali, né, em dizer o quê? Olha, acho que a gente leu a semana passada junto isso, né? Quando a gente abre o Novo Testamento, lá no versículo 1, eu vou aqui abrir para ter a certeza de não esquecer nenhuma vírgula daquilo que eu quero ler. A gente lê assim, olha, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. Veja só. Então, Cristo é essa primeira contribuição. Ah, mas Cristo é um presente de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu filho, sim. Mas ele usou qual nação? Ele usou a nação de Israel. E o outro presente maravilhoso que a gente recebeu meus irmãos, o Velho Testamento. O Velho Testamento que foi entregue para a gente por esses pergaminhos que tão bem feitos, compostos pelos judeus. Então, a escrita em longos pergaminhos, confeccionados em pele de cabra pelos escribas, era para eles o trabalho de toda a vida. A forma que eles escreveram a Bíblia é um pouco diferente até, meus irmãos, do que a gente vê as traduções da Bíblia hoje. Por exemplo, uma vez eu estava conversando, né, com um casal, eles trabalhavam assim com as tribos indígenas, em algum lugar aí, não me lembro agora, e eles estavam falando que a vida deles era traduzir a Bíblia naquela língua lá, né, uma língua indígena, e eu pensei, bom, né, um bom trabalho. Mas estava o casal, sabe? Eles gastavam a vida dele fazendo lá a Bíblia na língua daqueles índios e um dicionário paralelo, né? Eu me lembrei, quando eles estavam falando isso, eu me lembrei dos escribas, né? Por quê? Porque os escribas, alguns escribas, a vida deles era escrever a Bíblia, sabe? Nos pergaminhos. Eles mesmos confeccionavam os pergaminhos e eles mesmos que escreviam no pergaminho, eles mesmos guardavam os pergaminhos com um cuidado muito grande. Então, irmãos, chegou para a gente essas cópias perfeitas do Velho Testamento. E continuando aí, assim, cuidadosamente, compuseram as 3 partes do Velho Testamento para os judeus, né? A lei, os salmos e os profetas, compondo assim os 39 livros do Velho Testamento. Jesus, ele ressaltou a importância dessa composição, né, do Velho Testamento, quando ele disse lá em Lucas 24:44, ele diz assim, são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós, que era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito. Olha lá, as 3 partes do Velho Testamento para os judeus. Moisés, né, a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está dizendo isso para a igreja dele. Está falando lá, colocando ênfase, né? Dizendo assim, era muito importante, né? Era necessário
que tudo que dizia a respeito de mim se cumprisse. O que dizia a respeito de mim aonde? Na lei, nos profetas e também nos salmos. É o que Jesus Cristo ele fala para a gente, enfatizando que o Velho Testamento foi escrito para nos apresentar a sua própria pessoa, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, falando ainda dessa teologia judaica, depois a gente vai ver como é importante isso. Ainda sobre a teologia judaica, os próprios judaizantes, eles entendem que a composição de um tratado teológico, como nós temos, de diversos autores, do Calvino, do Agostinho, do Degg, do Gruden e outros, né, não tem necessidade. Então, você não vai encontrar, é difícil você encontrar assim, manual teológico, né, ou teologia sistemática dos judeus. Olha, eu não sei, né, mas qual judeu escreveu um tratado teológico do Velho Testamento? Veja só, um que é um rabino, uma pessoa que é aí, né, um reconhecido estudioso, representante da religião judaica. Você não vai encontrar, é muito difícil. Então, vou repetir aqui para os irmãos, né? Eles entendem que a composição de um tratado teológico não é importante para eles. Então, ter um livro, um tratado teológico para os judeus, para a religião judaica, para eles não é importante, né? A teologia judaica não se preocupa muito com doutrinas lógicas. Você que já estudou teologia sistemática, você sabe que só tem 7 matérias na teologia sistemática, né? Começa com a palavra de Deus, depois fala do próprio Deus, aí vai falar sobre o pecado, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre a igreja, né? Vai falar sobre a escatologia, o fim de todas as coisas. Então, você vai percebendo que tem 7 matérias e os nossos estudiosos de teologia, eles se gastam e se deixam gastar dentro dessas 7 matérias aí da teologia sistemática. Mas não é assim que funciona na teologia judaica. Por quê? Porque eles não têm esse tratado teológico, eles não consideram importante isso aí, né? Não se preocupa muito com essa questão de dogma. Aí, além disso, né, eles buscam desenvolver um corpo de práticas, um código de ato religioso, né, que estabelece um modo de vida religioso, como os conhecidos 613 mandamentos religiosos que a Torá coloca para o judeu. Ao invés deles escrever um tratado teológico, né, o que eles fizeram? Eles fizeram uma composição lá de 613 mandamentos, tirado da Torá, veja só, dos primeiros 5 livros da Bíblia, que está lá a lei de Moisés, né? Eles, então, entenderam que tem 613 mandamentos religiosos e coloca isso para os judeus, coloca isso dentro da religião deles. Para eles é mais importante, né, essas práticas religiosas dos 613 mandamentos do que um tratado teológico. Então, é só analisar como no tempo de Jesus a prioridade não era o que a palavra de Deus ensinava. Veja só, né? Jesus ele teve problema com os judeus por conta disso, né? O mais importante para o judeu não é o que a palavra de Deus estava dizendo, né? Por quê? Porque os costumes e as tradições que eles colocaram era mais importante na prática da religião deles. Então, esse é o motivo deles não ter um livro de teologia sistemática que seja do Velho Testamento, né? Para eles, mais importante mesmo era aquelas tradições, eram aqueles costumes, como eles guardavam aquelas tradições, como eles guardavam aqueles costumes na prática, né? E a ênfase em usos e costumes estava acima do conhecimento mais íntimo de Deus em sua palavra, né? Então, aquele relacionamento íntimo que o cristão tem, porque quando ele se converte, ele recebe o Espírito Santo no coração dele, e aí ele tem aquele desejo de conversar com Deus,
aquele desejo de ler a Bíblia, de crescer espiritualmente. E isso não acontece na religião judaica, porque para eles é uma questão mais de aparência. Jesus, ele criticou isso, ele criticou a forma como eles praticavam teologia baseado nesses 613 mandamentos deles, né? Então, veja só, Jesus repreendeu e disse o quê? Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 13, invalidais assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Então, Jesus, ele ficava indignado, né? A forma como eles tratavam a palavra de Deus era colocar ela para baixo daquele sistema que eles criaram de mandamentos, não faz isso, não faz aquilo, faz aquele outro, né? A forma que ia fazer alguma coisa. Por exemplo, vai comer, tem que lavar a mão primeiro. Se não lavar a mão primeiro, então essa pessoa não é de Deus. Veja, então Jesus ele tratou essas questões, né? Jesus ele tratou. Para os judeus do tempo de Jesus, lavar as mãos era mais importante do que saciar a fome dos famintos. E guardar o sábado era mais importante do que curar um doente, justamente por causa da prática deles. Não foi aquele chefe da sinagoga, quando Jesus estava curando lá as pessoas no sábado, ele apareceu lá todo revoltado, sabe, com uma certa violência em suas palavras, espantando as pessoas, né? Olha, vocês têm outros dias para fazer milagre, né? Vocês querem fazer milagre aqui no dia de sábado, procura fazer isso em outro dia, né? É a forma com que eles entendiam a teologia deles, né? É a guarda de rito, guarda de uso, guarda de costumes, né? Então, isso explica que um dos livros, né, mais lidos e queridos pelos autores e estudantes de teologia judaica, nos dias de hoje, né, e por muitos anos tem sido assim, é o Guia dos Perplexos, né, Perplexos, do Maimônides. Esse livro aqui, ó, né, eu tenho ele aqui, isso aqui foi um presente que eu ganhei das minhas crianças, né, dos três, e é um livro esquisito. Para nós que temos, assim, princípios bíblicos cristãos, é muito esquisito ler esse livro aqui. Quando eles, para vocês terem uma ideia, irmãos, né? Você comprar um livro para explicar como a gente tem, comentário bíblico uma Bíblia, por exemplo. Pega uma Bíblia aí que tem comentário bíblico. Ou você compra um comentário bíblico separado, correto? Quando você vai comprar deles, já fiz isso, né? Já tive o desprazer de fazer isso. Por que eles fazem? Eles pegam, colocam de um lado, eles colocam assim a Torá, né? Você tem que ler o livro de trás para frente, tem que ler o livro de trás para frente, e eles colocam a letra deles lá, né, do hebraico, é desse tamanho a letra do hebraico, né? Ocupa todo o espaço praticamente da folha, e aí numa letra minúscula, você tem que usar um binóculo, eles escrevem ali em português, e numa letra menor ainda, que às vezes você tem que sabe? Você tem que usar lá, né, um microscópio quase para poder enxergar qual que é o comentário que eles fizeram, e uns comentários que não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque, para eles, não é importante essa intimidade com Deus, esse conhecimento da palavra de Deus, para ter mais intimidade com Deus. Para eles é importante que se você lavou a mão, você não lavou a mão, né? É importante se você, no dia de sábado, não deu os tanto de passo que não pode dar, né? Se você não está com nenhuma atividade. Olha, irmãos, eles são meio radical com essas coisas, né? Eu me lembro que, quando eu fui lá para Israel, a gente entra nos apartamentos, entra em alguns lugares, no dia de sábado não funciona nem a luz. Você não tem onde... Para começar, não tem onde você colocar a mão para acender nada, né? Mesmo dentro da casa. Eles já fazem casa para você não colocar a mão em lugar nenhum, para acabar que você, por um acaso, você apertou um botão lá de sábado. Não pode, né? Não pode. Então, a teologia deles é muito baseada em uso, costumes, tradições, a ponto de Jesus falar o que ele disse, né? Olha, vocês estão invalidando as escrituras por meio desses usos, dessas tradições, né? Então, Jesus teve que chamar a atenção deles por conta disso, né? Agora, isso não significa
que eles não tinham suas crenças sistematizadas, tá? Não somente tinham crenças sistematizadas, né, como havia divergência entre os próprios ramos da religião, no caso aí da religião judaica, né, como, por exemplo, os conhecidos fariseus e saduceus. Eram dois ramos, irmãos, de ramos teológicos dentro da doutrina judaica. Eles diferiam sobre a existência de, por exemplo, eles não concordavam. O saduceu, ele não acredita na existência do anjo, o fariseu acredita. O saduceu não acredita na ressurreição dos mortos, o fariseu acredita, né? Os saduceus não acreditavam na possibilidade de recompensa ou punição depois da morte, e o fariseu acreditava. Então, se você olhar, era muito mais fácil um fariseu crer na palavra, né, de Cristo, ou aceitar Jesus, do que um próprio saduceu. Agora, os saduceus, como os irmãos devem saber, eles faziam assim parte daquela elite religiosa, metidos a mais conhecedores e sabedores. Então, entra muito nessa questão, meus irmãos, de filosofia também. Parece que não, mas entra muito nisso. Na verdade, eu sinto muita pena daqueles pastores, desses irmãos, mesmo da igreja, estudiosos, que começam a comparar os escritos da Bíblia com outros livros, querendo conciliar a Bíblia com outros livros de pagãos, pessoas sem Jesus, pessoas que não têm nada para oferecer para o cristianismo. Olha, eu nem acho certo isso, mas por isso que eu sinto pena, né? Porque a Bíblia, ela está tão acima, né? Tá tão num posto assim, tão absoluto, que a gente jamais deveria fazer uma coisa dessa, né? Agora, entendendo, né, como é que funciona essa teologia judaica, eles não estão preocupados em formar um tratado teológico, escrever, né, uma teologia sistemática da religião judaica, ainda que eles sistematizem sobre o que crê, o que não crê, tem as divisões deles lá dentro, como nós vimos dos saduceus e dos fariseus. A gente tem que entender a importância deles, né? E agora, os conflitos teológicos entre o cristianismo e a teologia judaica, né? Nós temos muita coisa parecida com os judeus, como nós já vimos, a respeito da criação, a respeito da eleição de Deus, do pecado, né? Do arrependimento, sobre a aliança. Então, a gente tem muita coisa que, olhando lá para o Velho Testamento, não vai ter conflito nenhum com a religião judaica. Agora, vamos ver aonde que está o conflito, né? Os conflitos teológicos, está onde? Vamos lá. É inevitável que estes conflitos existam, afinal, a teologia judaica está amputada dos 27 livros do Novo Testamento, o que torna Cristo inexistente para eles. Então, se eles não têm o Novo Testamento, eles não podem ter Jesus. Olha só, né? A palavra de Deus, meus irmãos, a gente aqui na igreja, estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho de João, faz 2 meses já que nós estamos batendo na tecla ali, né, de João, capítulo 15, e no final do versículo 5, Jesus, ele cita aquela frase, sem mim, nada podeis fazer. Então, sem Jesus, não existe, meus irmãos, verdadeira religião. Sem Jesus, não existe verdadeira teologia. Pastor, a teologia dos judeus é errada, é fraca, é negligente. Não, a gente não vai dizer uma coisa dessa. A gente vai dizer o que está escrito aí. Ela está amputada dos 27 livros do Novo Testamento. Então, é uma teologia que parou no tempo e não reconheceu Cristo como seu Salvador, né? Então, a visão judaica sobre Jesus é o ponto de discórdia entre a teologia que eles apresentam e a teologia que o verdadeiro cristianismo precisa apresentar.
a visão que eles têm de Jesus. Como eles não têm uma visão verdadeira de Jesus, eles não creem que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus é o Messias, então eles não aceitam os 27 livros do Novo Testamento. Assim, esse próprio Maimônides aqui, né, ele tem uma posição sobre Jesus, mas é uma posição assim de que Jesus é um rabino, né? Que Jesus é um elo de ligação entre os judeus e o resto do mundo, né? Porque mais de 2 bilhões de pessoas neste mundo professam a fé cristã, então tem uma ligação lá com o Velho Testamento. Então, eles chamam Jesus não o elo que liga o homem a Deus, eles não aceitam isso, eles não aceitam esse intercessor, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Mas aceitam que Jesus é a ponte que liga o judaísmo a esse mundo ocidental, como eles costumam chamar, né? Então, tem uma visão muito pequena sobre Jesus. Você não vai olhar assim, tem muita coisa esquisita, né, que eles falam, o judeu odeia Jesus, o judeu... Não, não vejo isso, não vejo esse ódio, né? Quando nós olhamos para os escritos deles, não é uma questão de ódio, é uma questão de falta de conhecimento mesmo. Como o apóstolo Paulo falou, e é importante a gente interpretar um pouco o que ele falou, que existe um véu, né? O judaísmo, a teologia judaica, eles têm um véu no rosto deles, e o dia, meus irmãos, que Deus rasgar esse véu que está no rosto deles, da mesma forma que aquele véu se rasgou lá no templo, quando Cristo morreu na cruz, então eles vão abrir os olhos, eles vão crer em Cristo, eles vão ser os maiores pregadores do Senhor Jesus Cristo, porque também Paulo nos lembra em Romanos que todo Israel será salvo. Então, vamos continuar aqui, né? A religião judaica, deixa eu ver aqui, né? A religião judaica não aceitou Jesus como seu Messias, como disse João, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. O conflito era de palavras, mas também eram de ações, né? Jesus, ele veio para cumprir toda a lei, todos os profetas. Jesus cumpriu cabalmente toda a lei, todos os profetas, ou seja, ele realizou tudo aquilo que os profetas e que a lei, que os salmos podiam falar dele, ele foi, cumpriu, ele realizou, né? Ele satisfez as exigências divinas para uma vida perfeita e ainda supriu as necessidades dos pecadores para poder aproximar esses pecadores de Deus, né? Então, havia esse conflito, e esses conflitos estavam nas ruas, nas sinagogas, no templo. Lembra que os fariseus, os saduceus, eles tentavam interrogar Jesus em qualquer lugar, né? Às vezes Jesus estava na rua, eles vinham, falavam alguma coisa, às vezes Jesus ele estava numa sinagoga, tinha que encontrar ali aquelas pessoas, né, que vinham para defender o judaísmo lá para ele, e principalmente, meus irmãos, quando ele ensinava no templo. Se a gente pegar que 1/3 dos evangelhos é gasto na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai reparar isso, né? Que 1/3 dos evangelhos é gasto com a paixão de Cristo, com aquele momento final, né? Com aquela semana final que o Senhor Jesus Cristo viveu. E nessa última semana, você tem muitos conflitos de Jesus com os judeus, justamente por essas questões doutrinárias, né? Então, como a gente leu aqui, o conflito estava na rua, estava na sinagoga, estava no templo, né? E foi justamente essa grande oposição dos religiosos judeus contra os ensinos de Jesus que culminou na prisão dele, no juízo de Jesus e depois na crucificação de Jesus. Quando você lê sobre o que os judeus pensam disso, eles têm a cara de pau de falar assim, não, mas quem prendeu e quem mandou matar foi Pilatos. Eles falam isso, né? É engraçado isso aí, né?
Eles dizem assim, o Pilatos também perseguiu os judeus, o Pilatos também matou outros judeus, né? A gente não tem nada a ver com a morte de Jesus, isso é invenção do evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos. Pode ver que os outros evangelhos não falam sobre isso quase, né? É engraçado que eles leem os evangelhos. Quando os escritores judaicos vão tentar defender, né, a bandeira deles, de que eles não são culpados de ter matado a Cristo e tal, a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que Jesus foi preso quando ele estava saindo lá do jardim do Getsêmani, que houve uma traição de Judas, que ele se vendeu para os religiosos ali dos judeus, que eles pegaram e julgaram Jesus no Sinédrio naquela noite, e depois de julgar Jesus no Sinédrio, eles então levaram Jesus para ser julgado por Pilatos, e quando Pilatos, meus irmãos, estava lá, lavou as mãos e disse, vou lavar minhas mãos aqui, coisa e tal, né? Vocês querem que eu solte o rei de vocês aqui, ou vocês querem que eu solte Barrabás? E a Bíblia diz que os religiosos, né, incentivaram a multidão para gritar, é Barrabás, 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 né? E até quando Pilatos estava tentando ali, né, pensando, a mulher dele avisou, não te entremetas com esse justo, aquilo ficou na cabeça dele, quando ele tentou, de alguma forma, melhorar a situação de Jesus ali naquele juízo, os religiosos foram lá e falaram, olha, se você solta este, você não é amigo de César, né? Então, foi uma pressão muito psicológica que os religiosos dos judeus, eles colocaram em cima, meus irmãos, de Pilatos. Então, houve a culpa dele, sim, né? Mas, como a palavra de Deus nos ensina, a culpa não é só dos judeus. Quando Pedro se refere a essa questão, quando Pedro fala que eles negaram, que eles julgaram, que eles mataram, né, o santo de Deus, o Pedro é muito feliz e ele diz o seguinte, ele diz, mas vocês fizeram por ignorância. O quê? É ignorância? É ignorância. Que tipo de ignorância, né? É que eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus dizia que era o Filho de Deus, mas eles não criam, né? Então, nesse sentido, foi uma ignorância mesmo, com certeza. Continuando, irmãos, por que Jesus disse que eles... Não, pulei aqui um pouquinho, né? Então, ao se referir à forma como estes judeus viram os escritos da Bíblia, Jesus ele cita uma frase muito contundente, né? Ele diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e também não conhecem o poder de Deus. Então, né, nesses conflitos com os judeus, que culminou na morte do Senhor Jesus, Jesus deixou explicado a falta de conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Olha, irmãos, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, mas eles tinham muito conhecimento sobre ritos, sobre a guarda do sábado, sobre muitas outras coisas, mas eles não conheciam realmente as Escrituras. É por isso que essas religiões, meus queridos irmãos, se uma religião ela bate na porta da sua casa e ela não traz a Bíblia somente, se tem que trazer um livrinho, se tem que trazer uma revista, se tem que trazer uma outra coisa, feche a sua porta. Somente a palavra de Deus. Então, os judeus, no tempo de Jesus, como hoje, né, eles dão muito mais valor por exemplo, a Paraxá deles, que é um estudo sistemático anual, que eles estudam todo o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles vão estudando esses 5 livros desde quando eles são pequenos, eles fazem esse estudo durante o ano todo, né? Eles têm esse costume deles, só que nesse Paraxá há muitos comentários, né? Então, eles, ao invés de se apegar, falar assim, olha, em vez da gente ficar lendo esses paraxá, essas coisas, vamos ler o seguinte, vamos ler o livro de Salmos completo, vamos ler a história, né? Vamos ler o livro de Juízes, de Josué,
primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, vamos aprender dos profetas. Você não vê os judeus fazendo isso. De tanto que eles enfatizam esses livros que enfatiza aqueles 613 mandamentos, a forma como eles têm que guardar aqueles 613 mandamentos. Tendo a Bíblia, hein? Tendo o Velho Testamento todinho na mão, né? Tendo nos presenteado com o Velho Testamento. Né? Então, olha aqui, por que Jesus disse que eles não conheciam a Escritura, né? Se eram capazes de recitar trechos inteiros do Velho Testamento e, às vezes, toda a Torá. Como não conhecia, pastor? Se um judeu aí, né, não precisava ser um expert, ele tinha decorado praticamente toda a Torá, ou seja, todos os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Eles eram capazes de decorar. Eu, com essa minha cabeça ruim, eu tenho uma dificuldade de decorar versículo, né? E olha ali e tal, mas eles, uma capacidade imensa, meus irmãos. Por que que Jesus disse que eles não conheciam as Escrituras então, né? Olha a resposta. Porque conhecer as Escrituras não é apenas decorar versículos, é abrir o coração para receber a verdadeira doutrina da palavra de Deus em nós. Ou como nós lemos aquelas palavras de Moisés, né? Quando Deus disse: "Goteje a minha doutrina como chuva, deslize a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva." Então, o desejo de Deus é que a doutrina dele, a palavra dele, vai entrando, meus irmãos, no nosso coração como chuva, né? Como orvalho. Veja só, de gotinhas em gotinhas, né? O orvalho a gente nem percebe. Você vai dormir, aquela grama está completamente seca, e no outro dia, quando você acorda, nem choveu, lá está todo molhado, todo, sabe, todo úmido. Então, é o poder de Deus de mandar gotas e mais gotas da sua palavra no nosso coração e fazer com que essas gotas, meus irmãos, elas possam aparecer, fluir muito na nossa vida. É muito importante um crente poder ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, decorar, memorizar a palavra de Deus, colocar mesmo a palavra de Deus dentro do seu coração. Diferente dos judeus, porque uma pessoa, para entender a palavra de Deus, ela precisa realmente ser nascida de novo. Ela tem que ser um cristão verdadeiro. É muito importante isso, né? Não tem jeito, meus irmãos, de entender a palavra de Deus sem primeiro ter se convertido pela palavra de Deus. Porque a palavra diz o quê, né? Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, tudo começa aí. Tudo começa pela nossa conversão dentro da palavra de Deus. Aí a promessa de Jesus em João, no capítulo 14, no capítulo 16, qual que é? A promessa de Jesus em João é que o Espírito Santo que ele ia enviar, que mora e habita dentro do nosso coração, vai nos fazer lembrar todas as coisas que Jesus Cristo ensinou, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Por isso ele é chamado de Consolador, nosso advogado, né? Aquele que trabalha dentro do nosso coração. Mas para que isso aconteça, primeiro é preciso ter entregue a vida para Jesus. Né? A dificuldade do judeu, né, se eles nem creem em Jesus. Então, assim que se iniciou o trabalho da igreja, em Atos 2, começaram os primeiros conflitos entre a doutrina cristã e os ensinos judaicos. A pergunta: quando é que começou os conflitos com a igreja? Com Jesus sempre houve. Sempre houve conflito. Né? Assim que Jesus começou o ministério dele, até antes do Senhor começar o ministério dele, quando João Batista estava proclamando a vinda do Messias, quando ele estava chamando as pessoas ao arrependimento ali na beira do Jordão, o Evangelho de João é bem claro, né, para nos dizer que apareceram aqueles que foram enviados pelos religiosos judeus lá de Jerusalém, perguntando para ele, né, quem que ele era, né, quem que deu autoridade para ele batizar, né? Não eram essas as perguntas, né? E então, irmão, sempre houve um conflito. Quando Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos de idade, até a sua morte, conflitos, muitos conflitos,
com a doutrina, com os ensinos judaicos, né? Agora, a gente vê que no Atos 2, quando a igreja começa a pregar a palavra, né? E a gente sabe que começou ali no capítulo 2 do livro de Atos, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre a igreja, ali no capítulo 2 do livro de Atos, e a palavra de Deus, ela é anunciada em diversas línguas, todos os que estavam ali, de que nação fosse, eles conseguiram ouvir o evangelho na língua em que eles aprenderam, né, assim, na língua de nascença deles. Aquele trouxe um impacto muito grande na cidade de Jerusalém. Depois, dias depois, o apóstolo Pedro e o João, eles sobem lá para o templo para orar e encontram aquele coxo, aquele paralítico que está lá, né, pedindo uma esmola na porta formosa ali do templo, e ele é ganho para Jesus. Olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, aquilo que nós temos, nós vamos te dar, né? Nós vamos te dar. Olha, em nome de Jesus. Então, o nome de Jesus foi proclamado. E aquele coxo saiu correndo atrás dos apóstolos, foi parar lá no templo. E quando chegou ali naquela área do templo, né, aquele homem conhecido por ser paralítico, agora andando, e sendo perguntado, né, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o homem apontava para Pedro e para João, né, e os dois olharam, olha, vocês estão pensando que a gente tem poder para fazer esse milagre? Nós não temos poder para fazer esse milagre, não, né? Em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, quando eles começaram a falar em nome de Jesus, logo no capítulo 4 já vem aqui a autoridade religiosa, já começa o conflito, eles mandam prender o apóstolo Pedro e o João, interrogam, pressionam para que não fale mais no nome de Jesus, né? E depois até prendem, açoitam os dois, eles ficam felizes pela prisão, pelo açoite, mas eles têm uma palavra firme, né? Que importa obedecer a Deus do que obedecer os homens, né? Que eles não podiam falar dessas verdades maravilhosas sobre Jesus. Então, os conflitos não estavam baseados, olha só, né? Vamos começar a ler de novo o parágrafo aí. Assim que se iniciou o trabalho da igreja em Atos 2, começaram os primeiros conflitos com a doutrina cristã e os ensinos judaicos. Preste atenção agora. Os conflitos não estavam baseados sobre a existência de Deus, sobre a criação ou a composição do homem, né? E sim na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Como eu citei, quando o coxo foi curado na porta do templo, Pedro pregou que Jesus era o santo, o autor da vida, que deveriam se arrepender, crer em Jesus. Houve, então, um primeiro enfrentamento, né, doutrinário. E logo os apóstolos foram presos, acusados. Olha a acusação que foi feita, né? De anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. A maioria deles acreditavam na ressurreição dos mortos, dos judeus. Porém, meus irmãos, eles prenderam ali os apóstolos e pressionaram os apóstolos porque eles anunciaram em Jesus essa ressurreição. Então, não era um conflito doutrinário sobre se tem ou se não tem ressurreição, mas em quem essa ressurreição ela estava baseada. E por terem dito que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, né, não existe nenhum outro nome, o nome de Jesus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe, meus irmãos, um outro nome que não seja Jesus. E é muito interessante, né, que o apóstolo, que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, vai lá e ele bate firme mesmo, né, nessa tecla aí, olhando para as autoridades e fala, olha, não há salvação entre os homens, lá no céu, né, dado entre os homens, o nome de Jesus, o que salva, né, é o nome de Jesus. É por esse nome que importa que nós sejamos salvos. E depois disso, mais prisões aconteceram, a perseguição, ela aumentou, né, ela recrudesceu
após o julgamento e apedrejamento de Estevão pelas autoridades religiosas, e tendo como nome preeminente nessas perseguições o jovem fariseu Saulo de Tarso. Então, teve muito conflito, né? Não um conflito procurado pelo cristianismo, um conflito procurado pelos apóstolos, mas um conflito que ele aconteceu justamente pelo que os apóstolos acreditavam, pela doutrina, meus irmãos, dos apóstolos. O que eles acreditavam sobre a salvação, o que eles acreditavam sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o que eles acreditavam sobre a vida eterna, tudo isso trouxe grandes conflitos da igreja com o judaísmo, né? E o nome mais proeminente dessas perseguições foi justamente o Saulo de Tarso. Tão conhecida essa história de nós, né? E nem carece que a gente lembre a forma que ele se converteu, mas antes da sua conversão, ele foi, meus irmãos, o verdadeiro perseguidor da igreja, né? Pegando cartas, pegando ali autorizações para prender, para levar amarrado, e como ele disse, eu dei a minha palavra de morte para muitos cristãos, né? Ele se refere a isso, né? Quando ele está lá no juízo, no julgamento, defendendo a fé cristã perante o rei, perante o governador, mas naquele momento ele reconhece os erros lá do passado. Eu dei o meu voto contra, né? Muitos cristãos. Continuando aí, este último, né, que é o Saulo de Tarso, ele gastou todas as suas energias tentando destruir a seita dos nazarenos, como ele mesmo considerava a igreja, né? Que depois que ele se converteu e passou a defender com o mesmo entusiasmo que a perseguiu. Ele foi ferrenho, perseguidor da igreja, mas depois que ele se converteu, ele foi um grande pregador da palavra de Deus. Toda a energia gasta para prejudicar o cristianismo, aquela energia depois foi gasta para defender a fé cristã, né? Agora, continuando aqui, né, o judaísmo enraizado na igreja cristã dos primeiros dias. Veja, meus irmãos, engraçado, não sei se vocês estão ouvindo, que está passando o carro da dengue aqui. É o carro da dengue. Depois que quase todo mundo já pegou dengue, está morrendo de dengue, está aparecendo o carro da dengue aqui, né? Essa Marília aqui é uma piada, né? E é um carrinho barulhento que solta um pozinho de nada. Os pernilongos que estão lá fora, eles não têm para onde ir, eles vêm tudo para dentro aqui. Morre, vai vir tudo picar a gente aqui dentro, né? Então, vamos falar desse judaísmo enraizado na igreja cristã dos primeiros dias. Se a gente fosse fazer uma sequência de como foi surgindo a fé cristã, a gente tem que admitir que o judaísmo enraizado na igreja cristã ajudou muito nessa composição das doutrinas cristãs, como nós conhecemos, irmãos, de teologia sistemática, usando o Velho e o Novo Testamento para defender a fé cristã. Por quê? Porque conforme vai aparecendo os problemas, tem que aparecer a solução, não é verdade? Conforme vai aparecendo as heresias, tem que aparecer aquelas pessoas que combatem as heresias. Então, você vê, surgia lá, por exemplo, aqueles cristãos que aprenderam alguma coisa sobre a lei de Moisés e queriam implantar a lei de Moisés dentro do cristianismo. Especialmente a circuncisão, a guarda de sábado, essas coisas. Então, vamos colocar isso como doutrina teológica lá no cristianismo. Aí se levantava, né, como se levantou um apóstolo como Paulo, né, se levantou um apóstolo como Pedro, e eles então defendiam a fé verdadeira. E aí era produzido a verdadeira teologia.
E quando eu falei, né, sobre os pais da igreja, eles têm que olhar para trás, eles não podem inventar nada. Tudo que eles falarem é baseado naquilo que os apóstolos eles diziam, no que eles escreveram. Aí vamos ter, sim, uma teologia verdadeira. O fato de ter um defensor da teologia, por exemplo, o mais conhecido aí dos velhos, os mais conhecidos, né, são o Irineu, é o Agostinho, é o Tertuliano. E o que acontece? Você vai ver uma igualdade em muitos pontos de Agostinho com o Tertuliano, por exemplo. Dois mestres em teologia, certo? Só que você vai descobrir que, em certo ponto, os dois, eles se separam. Eles, né, eles não vão ficar juntos, né? E por quê? Bom, é porque um dos dois vai estar baseado na palavra de Deus, né? Então, não é porque... Lá vem o carro da dengue de novo. Tá feia a coisa, né? Não é porque, irmãos, nós temos um nome proeminente, como o de Agostinho, e eu quero deixar bem claro isso para os irmãos, dentro daquilo que nós vamos estudar da história da teologia, não é porque é o Agostinho que ele está sempre certo. É porque o Agostinho escreveu. Olha, não importa o que ele escreveu, importa se o que ele escreveu é bíblico. Importa o que, se ele escreveu, está dentro da palavra de Deus. Se não, ele está errado também, como os outros estiveram errados. É assim que a gente defende a verdadeira teologia sistemática. Não é tomando o lado de um autor, é tomando o lado das escrituras sagradas. Lembre-se disso, tá certo? Então, vamos ver essa questão do judaísmo enraizado na igreja cristã nos primeiros dias. Apesar dos conflitos que havia justamente pelo nome de Jesus e sua obra vicária, né, podemos admitir a poderosa influência do judaísmo sobre a igreja primitiva de Jerusalém e, por que não dizer, nas igrejas onde havia influência dos judeus. Olha, irmãos, a influência do judaísmo na igreja de Jerusalém foi tremenda, foi muito, mas muito grande, né? A ponto do apóstolo Paulo rapar a cabeça para entrar no templo, né? Então, você vê como eles eram fortes, como a influência do judaísmo, né, batia ali em cima e dominava mesmo a igreja de Jerusalém. Então, vamos continuar a leitura aqui, tá certo? Como observamos nas páginas do livro de Atos, a igreja primitiva não tinha um local físico. Por exemplo, aqui em Marília, nós temos a igreja aqui, né, e temos duas congregações na cidade de Marília. Então, nós temos um templo aqui no Jardim Nacional, depois nós vamos ter um templo lá no Morumbi, outro lá no Jardim Santa Antonieta, correto? Então, nós temos ali 3 lugares físicos. A igreja primitiva não tinha, né, um lugar físico para falar assim, aqui a igreja é aqui, né? Não. Então, como nós chamamos de templo, né, para se reunir. Geralmente, eles se reuniam nas casas e também no templo, né? Não no templo, lá dentro do templo, não, não. Aos arredores do templo, ali eles se reuniam. E também era comum os cristãos se levantarem nas sinagogas e apresentar o plano de salvação para os judeus, como Paulo fazia sempre que visitava uma nova cidade para evangelizar. Olha que interessante. Então, os judeus, os cristãos, né, de Jerusalém, eles se reuniam nos arredores do templo, por isso que o apóstolo Pedro e João estão indo lá no templo para orar, e você vê o Estevão discutindo lá com os estudantes, né, judaicos, também aos arredores do templo, por isso que era tão fácil pegar o Estevão e levar lá para o Sinédrio, né, porque era tudo muito perto, diferente da gente que tem um templo, né, para dizer assim, ó, igreja batista tal, né, igreja ali e tal, né, então tá certo. Também era comum, né, como eu disse, os cristãos se levantarem na sinagoga e apresentar um plano de salvação. Olha que interessante, né?
Mas por que isso acontecia, pastor? Está certo isso, né? Olha, veja bem, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai lá na Galácia, e quando ele chega lá na Galácia, o que ele faz, né? Está assistindo o culto, né? O culto deles lá, da sinagoga. Não sei se os irmãos já tiveram, assim, o privilégio de entrar numa sinagoga. Eu tive o privilégio de entrar numa sinagoga, e não é muito diferente de uma igreja em alguns pontos, mas difere sim. Por exemplo, o nosso púlpito fica na frente, e geralmente eles têm um lugar assim mais alto no meio, e as pessoas ficam ao redor, né? E aí uma pessoa se levanta, começa a falar, e quando essa pessoa começa a falar, ela pode dar a palavra para outra pessoa também. É por isso que lá, meus irmãos, no capítulo 13 de Atos, quando acaba de um judeu falar lá na sinagoga, eles falam, ó, se algum irmão tem alguma palavra aqui de sabedoria, de conhecimento, né, de consolação, pode subir aqui e falar. O apóstolo Paulo aproveitava esses momentos da sinagoga e fazia o quê? Subia lá e falava o evangelho, e pregava sobre Jesus. Assim, meus irmãos, surgiam os primeiros convertidos na Galácia, surgiu desse jeito. Alguns eram cristãos, outros não eram cristãos. Por quê? Porque qualquer um podia frequentar a sinagoga, né? Então, era um campo aberto ali para o apóstolo Paulo apresentar o evangelho. Paulo sempre pregou primeiro para os judeus, não esquecer disso, né? E isso foi uma constante, não apenas na sua doutrina, como na sua prática. Paulo nunca deixou de pregar primeiro para os judeus, tá certo? Foi assim que ele começou lá em Damasco, né? E foi assim que ele termina no livro de Atos. No livro de Atos, ele termina justamente como, né? Chamando aqueles líderes judeus para apresentar o evangelho de Jesus, né? Como ele mesmo disse, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E aí ele começa, como eu falei, em Damasco, termina seus dias falando do evangelho para os judeus lá em Roma. Ele levava muito a sério isso, a necessidade de pregar primeiro para o judeu e depois para os outros, né? Para os gentios. A influência do judaísmo na igreja primitiva está basicamente em seus costumes, né? A guarda do sábado, a circuncisão, cumprimento dos votos, ida periódica no templo, né? Todas estas foram práticas regulares dos cristãos judeus, e ninguém deveria se espantar se um cristão judeu fizesse o mesmo ainda nos dias de hoje. Então, olha, irmãos, era muito comum na igreja de Jerusalém os cristãos fazer o quê? Dia de sábado, o dia da reunião, né? Nasceu uma criança, um menino, vamos circuncidar ele aqui ao 8º dia, né? Vamos ter uns votos aqui para cumprir. Ia lá no templo, rapava a cabeça e cumpria os votos lá, né? Iam sempre no templo, mesmo sendo cristãos, era costume deles fazer isso. E o maior combatente contra estes costumes na igreja foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque os cristãos, meus irmãos judeus, eles queriam que todos os outros cristãos do mundo inteiro fossem como eles. Que a gente guardasse o sábado, fosse circuncidado e fosse visitar o templo. Essas coisas aí que não cabem para um cristão, meus irmãos, que não é judeu, né? E então, veja, que existe um conflito, querendo ou não, existe um conflito, né? O maior combatente foi justamente o apóstolo Paulo, mas ele mesmo sendo judeu, veja só que interessante, ele esteve pronto para honrar os costumes judeus quando foi preciso. Paulo combateu esse judaísmo dentro das igrejas, mas, sendo ele hebreu dos hebreus, como ele fala, circuncidado ao 8º dia, né? Sendo ele tudo isso, e ainda que ele colocava tudo isso como se fosse um esterco na vida dele, como se fosse um lixo. Eu lembro vocês, meus irmãos, que quando ele estava na igreja de Jerusalém, ele se comportava como um judeu
para não dar escândalo para os judeus. É isso que ele fazia. E ele estava certo em fazer isso. Vamos pensar. Ele pegou, por exemplo, o Timóteo e ele circuncidou o Timóteo, que não era circuncidado porque o pai dele não era judeu. Então, o Timóteo não tinha sido circuncidado. Por outro lado, ele não quis circuncidar o Tito, né? Ele não quis, não falou, não, você não precisa. Por quê? Você não é judeu. Então, veja que existia essa separação saudável dentro do cristianismo primitivo, né? E vamos continuar aqui, né? Será que está aqui? Assim que começaram, né, as primeiras missões em lugares cuja influência do judaísmo era fraca, como na Igreja da Galácia, também começaram as disputas teológicas entre a verdadeira teologia cristã e a teologia judaica que os cristãos judeus queriam implantar para todo crente que tinha crido em Jesus Cristo, né? O que eu quero dizer com isso? Começaram a nascer as primeiras igrejas em lugares distantes, sem muita influência do judaísmo. Por exemplo, o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Quando meus irmãos tinham a igreja de Antioquia, apesar de ter muito grego e ter nascida por um trabalho de judeus gregos, etc., tal, ela era bem influenciada pela teologia dos judeus, né? Essa questão de circuncisão, e guarda de sábado, etc. Mas quando o apóstolo Paulo ele foi para a Galácia, e as igrejas que começaram a nascer praticamente não tinham influência dos judeus, muito pouco, aí o conflito ele começou a ficar bem forte, né? As igrejas organizadas por Paulo na Galácia foram invadidas com as doutrinas dos cristãos judeus trazidas do judaísmo, semeando a inverdade de que se não se circuncidasse, segundo o costume de Moisés, não podiam ser salvos. Já pensou? Aí o apóstolo Paulo vai lá, ele abre um novo trabalho, né? Vamos dizer que nós temos aqui um pastor, um missionário, como nós tivemos o pastor John Hatcher, né? Ele vem, ele começa um trabalho novo lá na cidade de Uraí, lá na cidade de Cornélio, aqui na cidade de Garça, e aí ele começa um trabalho novo, e daqui a pouco vem um cristão lá de Jerusalém e diz assim, olha, vocês já são circuncidados? Não, não, né? Olha, se vocês não forem circuncidados conforme a lei de Moisés, vocês não podem ir para o céu. Veja, irmãos, né? A confusão teológica. E aí tem que brigar por isso, não tem jeito. Você não pode deixar passar uma coisa dessa. Lembra que Judas falou que a fé foi dada uma vez só para os santos, né? E que eles têm que batalhar por essa fé. E aí, irmãos, foi o que Paulo fez, né? Continuando aqui, que é isso senão um conflito teológico entre os ensinos judaicos e a doutrina cristã da graça, ou que nós conhecemos de soteriologia, né? Foi assim que nasceu o primeiro concílio realizado em Jerusalém. E então foi definido o ponto mais importante de toda a teologia cristã, que a salvação é pela graça, ou na definição clara de Pedro, né? Ele diz assim: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Olha que lindo, né? Eu acho muito linda essa expressão, né? Nos nossos primeiros catecismos, né? O catecismo batista, por exemplo, né? Catecismo batista, cremos, né? Nas sagradas escrituras, como sendo a palavra de Deus e tal. Então, cremos na salvação pela graça do nosso Senhor Jesus. Eu acho maravilhoso isso. Mas olha, irmãos, a igreja decidiu isso, né? Os apóstolos, eles estavam inspirados pelo Espírito Santo para definir qual era a vontade de Deus, qual era a verdadeira teologia, né? Veja que isso foi decidido no concílio na cidade de Jerusalém, onde a influência dos judeus era maior,
onde o número de crentes ali era infinitamente mais favorável para o judaísmo, mas mesmo sendo infinitamente mais favorável para o judaísmo, foi decidido que a salvação é somente pela graça do Senhor Jesus, sem necessidade de sábado, sem necessidade de guardar a lei, sem necessidade, meus irmãos, de ritos, de usos, de costumes, né? E ainda foi colocado que não deveriam os gentios que se convertessem ser incomodados com os usos e os costumes do judaísmo. Isso é muito importante, né? E, meus irmãos, vamos aprender como nasce uma ideia teológica. Não nasce de um teólogo, nasce no coração de Deus. Ah, porque é que o grande nome teológico, pouco importa quem ele é, meus irmãos, né? Importa se a teologia dele está fundamentada nas escrituras, na simplicidade que há na palavra de Deus. Por isso é tão importante a gente entender essa questão da disputa, né? Dos conflitos que teve do cristianismo, até o cristianismo judaico com o cristianismo, que é o verdadeiro cristianismo, né? Então, teve que se definir, olha, isso que vocês praticam por serem judeus é uma coisa, para vocês, é válido para vocês, mas não é válido para a cristandade, né? A salvação não se baseia em ritos, em usos, em costumes, não tem a ver com a nossa perfeição humana. A salvação tem a ver com a perfeição de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho lindo a definição de teologia feita pela Igreja de Jerusalém, lá, quando se reuniram os líderes da igreja, mais a igreja, e se definiu que a salvação era pela graça, né? Continuando aqui, para a gente poder terminar, né? O simples fato de haver uma definição clara sobre este ponto teológico não significa que todos haviam aceitado de fato essa verdade em seus corações. A semente da salvação pelas obras, plantada pelos judeus cristãos na Galácia, floresceu, e não poucos começaram a ser circuncidados, imaginando que isso ajudava na salvação. Oh, meus irmãos, olhem só, quando o joio é lançado, é bravo de tirar, né? Veja que até na parábola de Jesus, os anjos, vamos tirar esse joio. Não, não adianta, né? Deixa aí no último dia aí, né? Vai ser tirado. Então, foi plantado o joio da salvação pelas obras, e aí aquilo se enraizou, se esparramou pelas igrejas da Galácia, e os crentes lá começaram a ser circuncidados. Você, querido irmão, não fique triste se de repente uma moda toda esquisita aí entra e invade a igreja. Você vai fazer o quê, né? Isso aconteceu com a igreja da Galácia. Nós vamos orar a Deus, vamos tentar combater isso aí com a palavra de Deus, mas a gente não pode impedir que essas coisas elas entrem, não tem jeito, né? Olha que o apóstolo Paulo era firme, mas essas coisas entraram lá na igreja, das igrejas da Galácia, né? Quais igrejas que eram? A igreja de Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, né? Listra. Então, todos esses eram campos onde a salvação pelas obras começaram a florescer pelo ensino errado daqueles irmãos judaizantes, né? Então, o que o Paulo falou, né? Foi para combater esse costume que Paulo insistiu com os Gálatas. Eu, Paulo, vos afirmo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligaste e da graça decaíste. Então, se uma pessoa chegar e falar assim, tem que guardar o sábado, tem que guardar a lei, coisa e tal. Lembra dessa passagem, tá? Da graça decaíste. Essa que é a realidade. Pode-se dizer que Paulo gastou não pouco do seu tempo, e por que não dizer, suas últimas energias para combater práticas judaizantes no cristianismo. Sua última prisão, no livro de Atos, foi provocada justamente pelos religiosos judeus. E mesmo estando em Roma, anos depois, ele convocou os principais dos judeus para persuadi-los sobre a salvação em Cristo somente. Olha que interessante.
Ele termina as declarações dele lá no livro de Atos para defender a fé cristã dos judaizantes, né? Há também a visão do judaísmo sobre a igreja. Eles a chamavam, sem receio, de seita dos nazarenos. É um termo depreciativo, irmãos. E escarnecedor também, tá? Chamar a igreja de a seita dos nazarenos. Essa visão contrasta com a visão que Cristo tem da sua própria igreja, considerando sua noiva, ou considerando o corpo onde ele, Cristo, é a cabeça, né? O amor que Cristo tem pela sua igreja ultrapassa qualquer pensamento humano sobre ela, né? Afinal, foi pela igreja que Jesus morreu e pela igreja Jesus ele vai voltar. Então, às vezes aquele pensamento, né, que a pessoa tem, a igreja não é importante, eu acho que eu nem preciso ir na igreja, até me dói o estômago quando eu escuto umas bobagens dessas, sabe? Fica assim, engasgado aqui, e eu fico pensando, Senhor, já pensou se Jesus, ele fosse tratar a igreja como essas pessoas tratam? Ele já teria abandonado a igreja dele há muito tempo, porque tem muito pecado dentro da igreja. Mesmo assim, meus irmãos, ele ama a sua igreja. Ele quer ver a sua igreja pura, imaculada, perfeita. Ele tá voltando para buscar a sua igreja. Ele chama a sua igreja de sua amada. Quando você lê lá no livro de Cantares, Eclesiastes, o amado é Jesus, a amada é a igreja. Né? Aquele amor, o meu amado, que amor que a igreja tem pelo seu amado. Né? É o amor que a gente tem que ter por Jesus. De forma que a teologia judaica, ela não deve ser descartada, mas deve-se admitir pontualmente que ela não é completa, pois sem Jesus nada existe. Não somos nada e não podemos fazer nada sem Jesus. O que falta para a teologia judaica é crer em Jesus como Messias. E eu vejo, irmãos, que isso ainda está distante, né? Essa visão deles de Jesus é muito pobre, né? Os seus maiores teólogos não conseguem enxergar Jesus como Salvador, né? Então, hoje nós ficamos só com aquele pontozinho lá, tá? Na nossa apostila. Você consegue abrir aí a apostila, o Daniel? Sim, só um momento. Deixa eu encontrar a página aqui, Daniel. Vou tentar encontrar na minha aqui, tá certo? Como é que é, né? Se meu menino não está perto aqui, eu não entendo nada dessas coisas. Ainda bem que tem o Felipe aí, sempre me ajuda. Aqui está. É a página 9, Daniel. Deixa eu ver, página 9? Não, é a página 10, tá? Onde está escrito o cristianismo judaizante. Ok? Você viu aí? A página 10? Acho que está um pouquinho. É, isso aí mesmo, né? Então, irmãos, só para lembrar os queridos irmãos, o que nós fizemos hoje foi estudar esse parágrafo aqui, correto? E eu acredito que ele é muito importante, muito, mas muito importante. Então, a gente teve que estender bastante sobre ele, para poder entender lá na frente um pouco de história da teologia. E que a gente conseguiu aprender hoje, né? E o início da defesa da fé começou justamente por causa da, da influência judaica, da teologia judaica sobre a igreja cristã, né? Então, como a gente viu no final, teve até que fazer um concílio lá para defender a fé cristã, e nesse concílio, uma das 7 doutrinas, né? A doutrina da salvação, ela foi definida ali em Atos capítulo 15, e ela não pode ser mudada mais, tá certo? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta aí? Você quer fazer alguma pergunta? Você pode fazer. Pode abrir para todos aí agora, o Daniel, né? Temos aí alguém?
Você não precisa ficar com vergonha, né? Pode perguntar, ô pastor, eu não entendi isso que o senhor falou, né? Ô pastor, está muito cansativo a aula, pode falar, a gente está aqui para tentar ajudar os irmãos, né? Ok? Nenhuma pergunta? Então tá certo. Meus irmãos, na semana que vem, na próxima segunda-feira, né, nós vamos estar trabalhando na continuação daquela apostila, tá certo? Sobre o assunto que vai cair. Deixa eu ver se eu encontro novamente aqui. Vai ser, eu desliguei aqui, né? Vai ser página 10 também. Se você quiser antecipar lá, Cristianismo dos apóstolos. É isso? isso, né? O cristianismo dos apóstolos. E nós vamos fazer como nós fizemos hoje, tá certo? E você tem essa apostila aí, quem precisar da apostila, que eu estou mandando também, você pode pegar com o irmão Daniel. O irmão Daniel, ele pode mandar para vocês aí, o irmão Daniel manda para o Daio, e o Daio, então, pode mandar para os irmãos, porque tudo que está escrito ali pode servir para vocês de alguma forma, tá bom? E eu espero que sirva mesmo. Então, nós estamos terminando aqui a nossa segunda aula. Quero agradecer essa bendita comunhão que nós tivemos nesse tempo tão precioso, e também dessa bendita comunhão, né, que houve entre o irmão Daniel e o nosso querido irmão Daio. Eu espero que os dois se conheçam pessoalmente um dia, e vai ser de grande valia, né, grande bênção para esses estudos teológicos. Creio que será maravilhoso. Os dois fazem o mesmo trabalho, e a gente tem felicidade de ter pessoas nos apoiando. Veja como é importante o trabalho de vocês, viu, Daio, viu, Daniel? Seria impossível de eu dar essa aula, com o meu conhecimento que eu tenho de computador, essas coisas, se eu não tivesse sendo ajudado aí por vocês. Então, eu agradeço muito. Não adianta a gente querer dar uma aula e não saber como que a gente vai fazer, né? Então, eu agradeço. O Daniel já tem me ajudado há alguns anos, e o Daio agora, tá certo? Então, vão em paz, que vocês possam ter aí um término de noite maravilhosa, né? E também um dia muito abençoado, uma semana muito abençoada, tá certo? Fiquem na paz. Amém?